como aperfeiçoar as infiltrações articulares médicas no consultório e no dia a dia. Hoje eu tô aqui com o meu modelo anatômico de ombro mesmo, né? Para quem me pergunta, essa aqui é aquela peça da 3B, né? É uma peça que tem as estruturas ósseas e tendinhas aqui do manguito rotador, né? Então tem as estruturas ósseas aí do ombro, a gente vê que tem o manguito rotador na região mais anterior aqui, o músculo subescapular, que é o mais anterior aqui, que se insere no tubérculo menor. Depois aqui, ó, os dois músculos mais posteriores no teto aqui, né, na região acima da espinha ilíaca, a gente tem o supraespinhal e abaixo o infraespinhal. E o quarto músculo do manguito, que é o redondo menor, que está aqui demonstrado bem aqui nessa região. Na verdade, o redondo menor era para ele estar aqui, gente. Então, aqui fica o redondo menor, que já tinha saído, né? Então, esses três aqui, né, tanto o supraespinal, o infra e o redondo menor, se inserem na tuberosidade maior, enquanto que o único que se insere na tuberosidade menor é o subescapular, né? Então, esses quatro músculos compõem o tendão do manguito. Então, às vezes você atende aí no seu consultório um paciente com tendinopatia do manguito rotador, são esses tendões aqui envolvidos, né? Esses tendões e os músculos, né? Com seus ventres, sendo que o principal ali para ter tendinopatia é esse aqui do teto ósseo, ó, que fica toda hora ali, toda vez que o paciente eleva ali o seu braço acima da altura do ombro, né? Fazendo esse movimento, ele joga o músculo supraespinal em direção ao teto ósseo, que aqui a gente consegue ver esse mecanismo, né? E é esse atrito constante do supraespinhal com o teto ósseo, muitas vezes deflagra ali a inflamação da bursa, que é a bursa subacromial, subdeltoideia aqui que se conectam. Então, muitas vezes o paciente chega aí no consultório com uma dor no ombro ali, especialmente mais aguda, que limita ali o ombro dele, e um dos diagnósticos diferenciais é a bursite subacromial, que a gente pode perfeitamente tratar aí no consultório. Então, aqui no modelo anatômico eu vou retirar o subescapular, né? A gente já vê a região anterior aqui do ombro, depois eu vou retirar na região posterior o redondo menor, vou retirar aqui o infraespinhal, e aí vai expondo cada vez mais a articulação glenomeral, né? Tirando aqui o infraespinal, que ele fica aqui apoiado, né, por essas regiões aqui do modelo anatômico, então expõe a região de trás do ombro do paciente. Lembrando que o ombro ali, né, a escápula, que é esse osso maior, ele não fica a 90 graus, ele fica levemente inclinado para a região posterior, né? Porque aqui na região anterior tem a caixa torácica. Então o ombro ele fica ali retificado, mas a escápula ela fica ali levemente inclinada, né? Então isso vai ser importante, saber essa anatomia aqui, dessa inclinação da escápula, vai ser importante quando você for fazer, por exemplo, um bloqueio do nervo supraescapular, aqui na região aqui da fossa supraescapular, completamente possível de ser feito no dia a dia do consultório médico, e o bloqueio do nervo supraescapular está no contexto ali de tratamento da capsulite adesiva, né? Uma patologia que gera bastante dor e incapacidade para o paciente. Então, muitas vezes no consultório a gente pode vir aqui e fazer um bloqueio, né? Um bloqueio do nervo supraescapular com muita tranquilidade e técnica médica, né? Aqui, então, a gente visualiza a anatomia do ombro, né? Deixei somente o supraespinhal aqui e observem que tem duas estruturas muito importantes para o médico ali gravar e fazer a palpação anatômica aí no paciente, que são fundamentais para você aperfeiçoar a sua técnica de infiltração articular médica no consultório, ambulatório, que é o processo coracoide, na região mais anterior, facilmente palpável, e o acrômio, né? Lembrando que o processo coracoide, né, a etimologia da palavra coracoide, ele vem do grego, do córax, né? Coracoide significa corvo, ali o bico do corvo, né? E o oide significa semelhante a. Então, processo coracoide significa, aí, pela etimologia do grego, é uma estrutura semelhante a um bico de corvo, essa região mais anterior aqui, é o processo coracoide. Já a palavra acrômio, né? O acros vem do grego também. O acros significa o mais alto, o topo, e o homos ali do ombro. Então, é a região mais alta do ombro. Então, essas duas estruturas, processo coracoide e o acrômio, são muito importantes ali na palpação para você definir o seu reparo ósseo para infiltrações articulares guiadas pela anatomia. Então, você, colega médico, que quer aperfeiçoar as suas técnicas, ter um entendimento da anatomia palpatória dessas duas estruturas vai ser super importante para você dominar as técnicas de infiltração de bursite subacromial, a infiltração da artrite, né, sinovite acromio-clavicular, especialmente no contexto de uma artrose dolorosa com sinovite, dominar também como infiltra a articulação intraarticular glenomeral, como que faz o bloqueio supraespinhal aqui na capsulite adesiva, e também ali a infiltração ao redor do cabo longo do bíceps e na tenossinovite do cabo longo do bíceps. Para aperfeiçoar a sua técnica de infiltração, é importante você entender especialmente essas patologias inflamatórias. Quais são as indicações de infiltração articular no consultório médico que podem ser feitas com segurança e qualidade? Número 1, infiltração da bursite subacromial, né? Tem as 3 vias de infiltração, posterior, lateral e anterior. Número 2, o bloqueio do nervo supraescapular ali na capsulite adesiva. Número 3,
3, infiltração intraarticular acromioclavicular. Número 4, infiltração intraarticular glenumeral, seja aí numa artrose, numa osteoartrite, numa artrite reumatoide, todos os contextos não infecciosos, e também em qualquer outra artropatia inflamatória, como por exemplo a artropatia por cristais de pirofosfato de cálcio, né, por CPPD, também podemos vir aqui com tranquilidade realizar artrocentese com infiltração com o melhor corticoide intraarticular, que é o hexatonide de triacinolona. Além disso, outra indicação de infiltração na região do ombro é a infiltração na tenossinovite do cabo longo do bíceps. E um outro complementar, um extra que eu vou dar aqui para vocês, é a infiltração na neuralgia de Arnold, aqui no processo mastoide do paciente. A gente pode ver aqui perfeitamente com tranquilidade e realizar ali uma infiltração médica no consultório, com técnica, com reparo e com muita segurança, porque muitas vezes o paciente ele tem uma dor aqui que ele fala que é na região do ombro, e quando você examina, faz a anamnese, você detecta que na verdade trata-se de uma neuralgia de Arnold. Então a gente pode vir perfeitamente ali no processo mastoide e fazer essa infiltração com as medicações apropriadas. Então, para você aperfeiçoar, saber essas indicações, a medicação a ser escolhida é super importante. Além disso, né, para você aperfeiçoar a sua técnica de infiltração articular, é muito importante você, médico, né, lidar com complicações, porque é um procedimento invasivo, uma infiltração articular, completamente controlado no consultório, e que essas complicações, como por exemplo, uma infecção que é extremamente raro numa infiltração médica, né, complicações completamente evitáveis que um bom médico vai evitar na hora de executar a sua técnica de infiltração. E o entendimento pleno das doenças que causam, né, as inflamações, as tendinopatias, não apenas um conhecimento ali da articulação, como que funciona o movimento, ou mesmo como é que maneja uma agulha, uma seringa. Não é somente isso que traz segurança para uma infiltração articular. Precisa de um entendimento das patologias, um aprofundamento, saber técnica cirúrgica de antisepsia e asepsia, né, que a gente aprende lá na faculdade de medicina, lá na disciplina de cirurgia, né, saber sobre antibiótico terapia em artrites infecciosas, que muitas vezes, né, não é suficiente fazer antibiótico terapia oral, tem que internar o paciente, lavar aquela articulação, tirar aquele padrão inflamatório. Então tudo isso é do domínio do médico. Por isso, infiltrações articulares médicas são fundamentais e tão importantes. E além disso, né, o médico, na sistematização de todas as suas infiltrações articulares, fundamental aplicar antes da infiltração um termo de consentimento escrito, em que o paciente vai ler o termo de consentimento, vai esclarecer as suas dúvidas com o médico, né? Então, o paciente ele tem autonomia para tomar decisão de realizar aquele procedimento de infiltração articular, né? E ao final ele vai ler, né? Ele vai ler e ao final ele vai assinar ali, vai ter o campo para o médico colocar as informações e para o paciente assinar e dar o seu consentimento escrito, não consentimento verbal, né? E isso aqui é importante para a qualidade da infiltração, porque uma vez que o paciente ele lê, esclarece dúvidas, ele tem maior clareza da importância do repouso pós-infiltração, maior clareza da importância das medicações, da qualidade, ele vai aderir muito mais às suas recomendações médicas após a infiltração, que é muito importante para o sucesso de uma boa infiltração. Por quê? Nas primeiras 24, 48 horas tem a reacomodação da medicação, tem a absorção da medicação local mesmo, tudo que a gente quer é que o medicamento fique o máximo de tempo possível naquela região local, promovendo seus efeitos, especialmente os corticoides, além de evitar qualquer hiperuso, né, que possa descompensar ali aquele líquido que está se distribuindo no espaço articular ou periarticular. Então, as recomendações pós-infiltração são extremamente relevantes para o sucesso numa qualidade de uma infiltração, né? Para você aperfeiçoar também as técnicas de infiltração articular do ombro do seu paciente, fundamental que ele faça ali o repouso, porque você imagina, você atende um paciente que tem uma bursite subacromial, com aquele ombro doloroso, muitas vezes consegue fazer o arco do movimento com dor, diferente da capsulite adesiva, em que o paciente, ele na hora que ele vai fazer o movimento, né, ele leva junto, ó, a escápula, então o que significa que ele leva junto todo o ombro, leva em bloco, diferente da bursite, que muitas vezes ele consegue fazer a amplitude do movimento, né, então no exame físico, na anamnese médica, ali você consegue delimitar se parece mais uma bursite, parece mais uma capsulite, mas vamos supor que você atende o paciente, ele tem uma bursite subacromial, e aí você vem, né, o ombro do paciente, realiza uma infiltração pela técnica adequada, com reparo ósseo, né? Lembrando que, especialmente na bursite subacromial, o reparo ósseo mais importante para a gente fazer a infiltração é o acrômio, né? Essa estrutura facilmente palpável no ombro dos pacientes. Então, tem os marcos anatômicos adequados ali para você fazer uma infiltração com muita qualidade, seja pela região posterior, que é a minha preferida, por conta do ângulo posterolateral, né? Que é esse bico acromial aqui, que é a minha via preferida, seja pela borda aqui lateral ou pela região anterior mesmo, logo abaixo da borda anterior acromial. Todas essas técnicas, uma bursite subacromial, completamente possíveis de serem executadas com qualidade e aperfeiçoamento no consultório.